O nosso sorteio aqui, Ezequiel, agora é a sua vez. Vamos que vamos. O Isaac pretende que a resposta sim à ideia de que Deus quer salvar a todos implique uma visão simplista e romântica, o que não poderia ser mais longe da verdade. Até porque ele mesmo já demonstrou complexidades que essa mesma ideia contém. Então ela não é simplista. Ela é simplesmente uma resposta diferente daquele que o Isaac advoga e que os calvinistas advogam, mas que não é simplista. Mas ela é uma alternativa diferente à visão do Isaac. Outro ponto importante já de destacar é que não existe nenhum texto da Bíblia que demonstre que Deus não quer salvar uma pessoa, seja ela quem for. O que não quer dizer que não haverão pessoas condenadas. Então, a explicação para a perdição de uma pessoa nunca terá que ver com a frustração do propósito de Deus, mas terá que ver com a mesma base que fundamenta a noção da ideia do pecado. Se você defender que a pessoa não ser salva implica que Deus não queria salvá-la porque a vontade de Deus não pode ser frustrada, você vai ter que sempre admitir que todo o pecado que acontece na existência é da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus que aquele pecado não existisse, aí ao pecado existir, a vontade de Deus estaria sendo frustrada. Então cada estupro, cada corrupção, cada heresia, cada mentira, cada crime, cada coisa absolutamente absurda que você puder imaginar que existe na face da terra, já existiu ou vier a existir no futuro, todas têm que ser idênticas à vontade de Deus. E aí você perde qualquer base moral para condenar qualquer coisa. Inclusive, nesse aspecto, os calvinistas tentam fazer distinção entre a vontade revelada e a vontade secreta de Deus, mas isso também não socorre o calvinista. É uma coisa você dizer assim, não, é que em público Deus fala que ele não quer essas coisas todas, mas lá em privado ele quer e ele decreta e ele trabalha por isso. E ele determina e aquilo é a própria vontade dele. Isso é uma coisa inadmissível. Agora, a ideia de que Deus quer que todos sejam salvos, ela é decretada na Bíblia de forma textual. Tanto em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que afirma isso de forma direta, né? E diz lá o texto: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quanto esta mesma ideia ela é afirmada de forma negativa em 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Aí onde o texto bíblico diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, não tem como escapar desta ideia, mas ela não implica que todos vão ser salvos. O que ela implica é que Deus quer que todos sejam salvos. E ao não serem, o que explica isso é o pecado, é a transgressão da vontade de Deus, não como se houvesse um decreto e um sistema divino que isso corresponde à sua própria vontade.